Eu também, senhora presidente, não poderia deixar de fazer uma avaliação sobre a minha perspectiva dos trabalhos realizados pela Rio+20. Tive a oportunidade de passar uma semana e meia no Rio de Janeiro, desde o início dos trabalhos na Cúpula dos Povos, passando pelo evento internacional que tive a honra de colaborar na organização e depois como o relator durante sexta, sábado e domingo, o evento organizado pela Globo Internacional, a primeira cúpula mundial de legisladores, e depois uma participação de uma série de eventos, desde a participação nos diálogos para o desenvolvimento sustentável, uma inovação produzida pelo governo brasileiro com o apoio da Organização das Nações Unidas, discutindo temas relevantes. Eu tive a oportunidade de participar do debate sobre águas, sobre cidades sustentáveis e sobre oceanos, e depois acompanhar todo o desenrolar da cúpula de chefes de Estado e chefes de governo. Muito se ouviu de representantes de países, de representantes especialmente da sociedade civil, de que o documento produzido, o documento oficial produzido pelos chefes de Estado e chefes de governo, ficou aquém das expectativas. É um documento tímido, um documento que não reflete a necessidade de uma convergência internacional para enfrentar efetivamente um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta, que são os problemas ambientais e suas consequências econômicas e suas consequências sociais. E eu compartilho, eu quero registrar que, como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, eu quero compartilhar dessa opinião de que o documento oficial é um documento tímido, é um documento aquém das expectativas e é um documento que nos dá a sensação de que os chefes de Estado e chefes de governo não foram capazes de construir um consenso que avançasse e adiaram a maior parte das decisões para outro momento. O que eu não concordo é de que se coloque a responsabilidade sobre esse desfecho em cima do governo brasileiro. Na verdade, nós temos um tipo de governança na Organização das Nações Unidas, especialmente para eventos dessa magnitude, que fazem com que necessariamente os documentos tenham que ser aprovados por unanimidade, por consenso. E realmente é muito difícil produzir um consenso entre 193 países de situações completamente diferentes dentro do seu processo histórico de desenvolvimento e, ao mesmo tempo em que os países desenvolvidos, especialmente os países europeus, estão passando por uma crise econômica de graves proporções e buscam soluções imediatas para essa crise, ao invés de estarem com os olhos voltados para o futuro, para o médio e para o longo prazo, evitando novas crises no futuro em função das próprias questões ambientais e das suas relações econômicas e sociais. Nesse sentido, eu gostaria muito de ter visto no documento final a criação de um fundo que financiasse o desenvolvimento sustentável nos países mais pobres, especialmente nos países africanos. E quero aqui registrar que muitos dos países que se referiram ao documento como um documento tímido, na hora de tomar a decisão de colocar dinheiro, especialmente os países europeus, não compareceram, não foram firmes, e isso acabou adiando a proposta de criação do fundo, e tenho a impressão que se perdeu uma grande oportunidade de ter uma decisão concreta. A outra questão são os objetivos do desenvolvimento sustentável, senador Aloysio. É claro que, para enfrentar os problemas que nós temos, para garantir a implementação daquelas decisões tomadas há 20 anos na Rio 92, a Convenção sobre Biodiversidade, a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Convenção de Combate à Desertificação, a implementação da Agenda 21, há um reconhecimento geral de que falhamos bastante, o mundo falhou
na implementação daqueles objetivos. E, portanto, nós precisamos definir metas claras, metas que, na sua execução, nos levasse a cumprir, ainda que parcialmente ou em grande parte, aqueles objetivos acordados há 20 anos. E, nesse sentido, entendo que poderíamos ter definido uma meta, para os próximos 20 anos de ampliação da matriz energética renovável. Eu trabalhava com a hipótese de triplicar isso. Nós temos 13% de utilização no mundo, que a gente pudesse chegar aí no prazo de 20 anos a 40%, isso produziria resultados significativos em todas as questões climáticas, por exemplo, da biodiversidade, a duplicação das unidades de conservação em todo o mundo, proposta defendida por cientistas, a própria criação das unidades de conservação da biodiversidade marinha nas áreas internacionais de alto mar. E, nesse sentido, nós também perdemos uma grande oportunidade de dar passos firmes e passos maiores, deixando apenas uma referência à criação de um processo de criação desses objetivos até 2015, quando serão reavaliados os objetivos do desenvolvimento do milênio. É um avanço, mas é um avanço muito pequeno, muito modesto, quando poderíamos ter um avanço muito mais significativo se houvesse efetivamente das lideranças mundiais a percepção da necessidade dessa convergência nesse momento. E ouço com muita alegria o senador Aloysio Nunes. Obrigado pela parte. Obrigado, senador Hollenberg. Eu penso, senador, que faltaria, além de um sentido de urgência maior por parte dos chefes de Estado do mundo todo sobre as questões ambientais, falta também ao governo brasileiro. Veja, Vossa Excelência, que coisa curiosa e triste. No dia em que se encerra a Conferência Rio+20, o governo anuncia subsídio fiscal para o uso da gasolina, quando nós temos o etanol no Brasil que está morrendo, a míngua, não é? Um governo que há pouquíssimo tempo atrás editou uma medida provisória que foi aprovada por essa Casa com poucos votos contrários, em que ele reduz a dimensão de áreas de conservação, prevendo a instalação das usinas do Tapajós. Claro que as usinas são necessárias, mas não há sequer projeto. No entanto, o governo já se antecipa e reduz essas áreas de preservação da floresta amazônica. 5 metros como obrigação de recomposição de mata ciliar nas propriedades rurais de até 1 metro é nada, é rigorosamente nada. 5 metros não vai daqui até a taquigrafia, não é? Então, eu acho que falta sobretudo ao governo brasileiro, porque os problemas não são apenas do mundo, são nossos, não é? O governo que tem no seu orçamento para saneamento básico recursos suficientes para fazer avançar o grau de cobertura, que é ínfimo, gastou apenas 16% desse orçamento do ano passado, fica muito a dever em matéria de defesa no meio ambiente e, portanto, com pouca autoridade para falar nos fóruns internacionais. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Aloysio. Eu entendo que os governos têm se focado muito em resolver os seus problemas econômicos imediatos e está faltando uma visão de médio e de longo prazo, uma visão estratégica, da necessidade de enfrentar, porque senão daqui a 10, 15, 20 anos nós estaremos diante dos mesmos problemas. Ainda assim, entendo que o Brasil se apresentou nesta conferência de uma forma diferenciada em relação aos demais países. Do ponto de vista da nossa matriz energética, nós temos 44% da nossa matriz energética de origem renovável. Quando acabei de me referir, a média no planeta é de 13%, o que não nos permite nos acomodar. Entendo que o Brasil deve
aproveitar a sua vocação e otimizar os seus investimentos em energia renovável. Não apenas na agroenergia, entendo que nós não podemos, a questão do etanol é fundamental, como a questão do biodiesel, o etanol de segunda geração, de terceira geração, e para isso os investimentos em ciência, tecnologia e inovação são absolutamente indispensáveis. Entendo que nós precisamos produzir uma convergência nacional e é importante porque este debate está na Câmara dos Deputados nesse momento, fazendo efetivamente garantir que os recursos auferidos com excedente do petróleo e do pré-sal sejam efetivamente priorizados para a educação e para a inovação tecnológica, para que o Brasil continue se desenvolvendo, não se acomode na posição de um país que tem boa parte da sua matriz energética de origem renovável, mas eu sinto que, num determinado momento, o Brasil, a diplomacia brasileira esteve diante de um impasse. O senador Fernando Collor acompanhou isso de perto, que era uma má vontade muito grande dos países mais ricos, especialmente dos Estados Unidos, do Canadá, e que num determinado momento você poderia chegar ao impasse de que não teríamos documento algum. Isso sim seria um desastre para o resultado da conferência. E buscou-se então um consenso mínimo e esses consensos estão efetivamente se construindo sobre o denominador mínimo comum, como denunciou muito sabiamente o pesquisador da UNB, o professor Eduardo Viola, recentemente. Entendo também que há uma falha de não ter havido um fortalecimento efetivo do PNUMA, como a transformação do PNUMA numa agência de meio ambiente com status de outras agências. O que se conseguiu foi a construção de um fórum de discussões que vai se definir efetivamente nos próximos anos como fazer isso. Foi um passo adiante? Foi um passo adiante, mas foi um passo adiante muito tímido diante dos desafios que nós temos e que precisamos avançar. Como a questão do PIB. É claro que ninguém tinha uma expectativa, até porque não houve um debate nesse sentido com a antecedência necessária para a construção de novos indicadores de desenvolvimento que levassem efetivamente em conta as questões sociais, as questões ambientais. Então, apenas o início de um processo é um avanço, mas entendo que também poderíamos e deveríamos ter avançado mais. Eu quero ressaltar o papel importante que considero que a Globo cumpriu com a realização da Cúpula Mundial de Legisladores, pelo fato de ter sido a primeira cúpula. Entendo que no processo de implementação das decisões da Rio 92 houve uma falha do não envolvimento dos parlamentos neste processo. Afinal, são os parlamentos que aprovam as leis, que votam os orçamentos, que fiscalizam os governos, e essa articulação parlamentar internacional, ela tem tudo para produzir objetivos. E uma questão importante foi a reiteração do princípio do não retrocesso ambiental no âmbito da Cúpula Mundial de Legisladores, que, aliás, foi uma ideia levada ao grupo de trabalho pelo Senado Federal, inicialmente trazida a proposta pelo ministro Herman Benjamin, foi adotada pelo presidente Collor, foi adotada por mim na comissão e foi aprovada na Cúpula Mundial de Legisladores. Entendo que uma outra questão que pudemos identificar como um avanço foi a reafirmação, que não foi fácil no processo de negociação, e aí eu quero cumprimentar o Itamaraty por ter conquistado essa vitória, a reafirmação do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, agora num escopo mais amplo, não apenas no que se refere a questões do clima, mas a questões de meio ambiente de uma forma geral. Mas eu quero registrar, senador Cristóvão, que o que eu percebi e, de certa forma, em todos os fóruns que tive a oportunidade de participar, tanto na cúpula oficial como nos diálogos para o desenvolvimento sustentável, com a participação de pesquisadores e da sociedade civil, mesmo como da cúpula dos povos, eu senti falta de uma crítica à raiz do modelo. Todos querendo um pouco atuar nos efeitos, de que esse modelo, e nós temos um modelo de capitalismo financeiro absolutamente esgotado, que se funda numa exploração exacerbada dos recursos naturais, no estímulo ao consumo desenfreado, enfim,
na minha opinião, falta uma formulação do que propor para a humanidade, para se contrapor a esse modelo de capitalismo que, na minha opinião, é absolutamente esgotado. Em todos os debates, eu não senti uma discussão séria, profunda e consequente, no sentido não apenas de contestar, mas também de formular as bases do que seria um novo modelo de desenvolvimento, um novo modelo de organização da sociedade que possa enfrentar os enormes desafios que temos pela frente. Eu ouço com alegria o senador Cristóvão Buarque. Senador Wallenberg, uma das frases mais interessantes que eu vi durante os debates que eu participei tem a ver com essa sua última crítica de que o capitalismo se esgotou. Eu ouvi de um professor a ideia, senador Collor, de que o capitalismo é como 3 pessoas numa Ferrari a 200 km por hora, jogando poeira no povo ao lado e caminhando para o abismo. E que o socialismo é um ônibus que põe o povo para dentro e caminha também para o mesmo abismo, talvez numa velocidade menor. Porque a crítica real a fazer é um modelo de civilização industrial. Não cabem todos no ônibus para consumir o que consomem poucos. E aí a reunião poderia ter dado um salto maior. Nem que fosse apenas do ponto de vista da denúncia dos riscos que estão adiante. A palavra risco, eu não percebi ela sendo usada tantas vezes. O risco de uma civilização baseada no puro e simples consumismo, que não é uma característica apenas do capitalismo, é uma característica também do socialismo. A diferença é a ideia de distribuir melhor, mas não de limitar. E tem que haver uma limitação. Tomemos o caso do automóvel, que é o mais visível. É impossível continuar produzindo tantos automóveis no mundo quanto produzimos hoje. A saída tem que ser pelo público, não pelo estatal. E aí tem outra diferença com o socialismo, que trabalhou com a ideia de estatal. A gente tem que trabalhar com a ideia de público. Um hospital gerenciado por um grupo que seja dono, mas que não tenha fila, dê saúde e não cobre nada porque o Estado paga, é público, embora não seja estatal. Não houve, a meu ver, a procura de redefinir conceitos. Nós ficamos na procura de ajustar as soluções aos conceitos atuais. Continua se produzindo mesmo, mas só que com a economia verde. Não vai bastar. Tem que ser algo mais avançado. Não sei se qualquer um de nós que fosse chefe de Estado ali pudesse fazer diferente. Até porque a visão nossa é para o eleitor do país e o imediato das eleições. Daí até que o presidente Obama não veio, provavelmente por isso. Se a eleição fosse se a Rio+20 fosse daqui a um ano e ele já tivesse eleito e não tivesse mais a possibilidade de outra eleição, era capaz dele vir fazer um discurso muito mais, aliás, um discurso ousado, que a sua secretária, a senhora Hillary, não fez também. Porque oferecer 20 milhões de dólares para um programa é ridículo. A reunião custou 200 milhões de dólares. Oferecer 20 milhões aos países pobres para resolver alguns problemas é zero de ousadia. Então, faltou ousadia para que alguém propusesse pensar diferente o destino da civilização industrial na qual nós estamos, ou uma outra civilização com outro nome. Foi criado lá, e eu tive um papel nisso, o Centro para Estudos do Futuro. A presidenta aceitou e finalmente foi aceito. Vai se chamar de desenvolvimento sustentável. Tinha que se chamar como é o slogan da reunião, o futuro que queremos. Porque eu não sei se a palavra desenvolvimento vai resistir muitas décadas na linguagem econômica e social. Então, faltou ousadia, apesar de que não se pode dizer que foi um fracasso. Não foi um fracasso na mobilização da sociedade civil e, finalmente, temos pelo menos um documento, o que não deixa de ser um certo avanço, mesmo que tímido.